Imaginem só uma comunidade recém-formada, cheia de ideais, que de repente se vê no meio de um escândalo chocante de disputas internas e dilemas éticos. Nesta análise, vamos mergulhar em como o apóstolo Paulo tentou salvar a igreja de Corinto do caos e da autodestruição, estabelecendo regras que, de certa forma, ressoam até hoje. Bom, vamos direto ao ponto. A história aqui não começa com uma discussão teológica calma, não. Começa com um escândalo, e um escândalo de proporções épicas, algo que abalou os próprios alicerces daquela comunidade cristã que estava apenas começando. A fonte aqui não mede palavras ao relatar um caso de incesto. E para a gente ter uma ideia do peso disso, não era um problema interno qualquer, não. Era um escândalo público, condenado até pelas culturas pagãs da época. E o mais chocante, parece que a comunidade estava orgulhosa, ou no mínimo diferente, o que exigiu uma intervenção drástica e imediata. Pois é, em vez de lamentar a situação, a igreja de Corinto parecia arrogante. Por isso, a resposta de Paulo foi rápida e foi severa, estabelecendo um princípio completamente novo para a disciplina dentro da comunidade. A ordem de Paulo para entregar este homem a Satanás soa brutal, não é mesmo? Mas a ideia não era vingança. Naquela época, isso significava, na prática, expulsar a pessoa da comunidade, tirá-la daquele círculo de proteção da igreja. A esperança era que, ao enfrentar o mundo por conta própria, essa pessoa percebesse a gravidade do erro e buscasse a restauração. Para explicar o raciocínio dele, Paulo usa uma metáfora poderosíssima que todo mundo ali teria entendido na hora. O fermento. Ele compara a tolerância ao pecado a deixar um pedacinho de massa velha já fermentada numa leva de massa nova. E essa lógica do fermento mostra exatamente o pensamento de Paulo. Ele não via a situação como um pecado individual isolado. Para ele, a saúde espiritual da comunidade inteira estava em risco. A disciplina, portanto, era um remédio drástico, sim, mas era para curar, para impedir que a corrupção se espalhasse por todo o grupo. Então, o ponto crucial aqui é essa distinção clara. Paulo não estava dizendo para os cristãos saírem por aí julgando o mundo. A mensagem era: cuidem da própria casa. A comunidade tem a responsabilidade de zelar pela sua integridade ética. Já o julgamento de quem está de fora, bom, isso pertence a Deus. Agora vamos avançar um pouco e ver como uma coisa leva à outra. O problema da pureza interna acabou gerando um outro problema: a falta de harmonia social. Os coríntios agora estavam enfrentando uma crise totalmente nova. Acreditem se quiser, membros da igreja estavam processando uns aos outros em tribunais romanos seculares. Para Paulo, isso era um desastre completo de relações públicas e, pior, uma falha espiritual. Era uma vergonha para a comunidade. O conflito aqui é evidente. Paulo argumentava que a unidade e a reputação da comunidade eram muito mais valiosas do que qualquer ganho financeiro. Levar um irmão de fé a um tribunal de fora era, para ele, admitir a derrota antes mesmo do julgamento começar. Era uma falha em viver de acordo com os próprios valores. Esses problemas todos, o incesto, os processos judiciais, eram, na verdade, sintomas de algo muito mais profundo. E é agora que Paulo muda o foco para estabelecer um princípio ético revolucionário que serve de base para todo o resto do conselho dele. Paulo então apresenta essa lista de vícios que eram bem comuns na agitada cidade portuária de Corinto. Mas ele não está apenas proibindo coisas, ele está lembrando a eles: olha, isso é quem vocês eram, mas não é mais quem vocês são. Ele estava traçando uma linha clara entre o passado e o novo padrão de vida que eles deveriam seguir. Percebem? Ele não dá só uma lista de regras do que pode e do que não pode. Ele vai além. Ele explica a razão fundamental pela qual o comportamento deles precisava mudar. E aqui está o clímax de todo o argumento. A ideia de que o corpo humano não é só um invólucro físico, é um espaço sagrado. Portanto, a imoralidade sexual deixa de ser apenas a quebra de uma regra e passa a ser a profanação de um templo, um pecado contra o próprio corpo. Essa nova ética do corpo como templo tinha, claro, consequências bem práticas para a vida do dia a dia. E isso gerou uma enxurrada de perguntas dos coríntios sobre relacionamentos. O conselho de Paulo, resumindo aqui, é surpreendentemente cheio de nuances. Ele aborda cenários bem específicos, sempre enfatizando o respeito mútuo no casamento e até oferecendo um caminho para casais de fé mista, o que era um desafio completamente novo para a igreja daquela época.
Então, o ponto crucial aqui é o contexto. A preferência que Paulo demonstra pela vida de solteiro não era porque ele achava que era moralmente superior, mas sim por uma questão prática. Ele acreditava que tempos de angústia, talvez de perseguição, estavam chegando e que isso seria bem mais difícil para as famílias. De escândalos públicos a dilemas pessoais, essas cartas são um retrato em tempo real de uma comunidade tentando forjar sua identidade. E isso nos deixa com uma pergunta. Em um mundo onde os limites parecem cada vez mais fluidos, como uma comunidade, seja ela qual for, consegue definir e manter sua integridade ética? O modelo de Corinto, com sua ênfase na responsabilidade interna e um propósito comum, será que ainda tem algo a nos ensinar?